Você já se perguntou o que pode acontecer em uma simples chamada de emergência? Às vezes, as ligações não trazem apenas pedidos de ajuda, elas capturam algo muito mais profundo e sombrio. Hoje, você ouvirá 5 áudios reais, onde o terror e o inexplicável invadem cada palavra, deixando um rastro de mistério e medo. Essas gravações foram feitas em momentos de desespero, mas também revelam algo além do esperado. Sons estranhos, vozes que não deveriam estar lá, e gritos que atravessam o desconhecido. O que aconteceu nessas chamadas? E o que, ou quem, estava do outro lado da linha? Prepare-se para descobrir esses segredos. Mas cuidado, após ouvir, você pode começar a questionar o que realmente se esconde no além. O andarilho da noite. Era uma noite abafada no interior de Goiás, quando a central de emergências recebeu uma ligação que gelou o sangue de todos os operadores. A voz, trêmula e carregada de desespero, era de uma mulher chamada Laura, que afirmava estar sozinha em uma estrada rural, completamente cercada por um breu quase sólido. Ela dizia ter visto algo que parecia humano, mas não era. Entre soluços, relatou que a criatura tinha um andar errático, como se estivesse quebrada, e olhos que brilhavam como carvões em brasa. Enquanto a ligação prosseguia, sons estranhos começaram a surgir ao fundo, como sussurros ininteligíveis e um choro baixo, quase infantil. Laura gritava, afirmando que a figura se aproximava a cada segundo. O operador tentou acalmá-la, mas cada palavra parecia aumentar o pânico na voz da mulher. Ela repetia uma frase enigmática: "Ele sabe que estou aqui. Ele sabe o meu nome." A tensão na central era palpável, e uma equipe foi despachada para o local imediatamente. Ao chegar, a viatura encontrou apenas o carro abandonado à beira da estrada, com as portas escancaradas e o motor ainda ligado. No interior, o celular de Laura estava no banco do passageiro, mas não havia nenhum sinal dela. Os policiais verificaram a área, mas tudo parecia envolto em um silêncio assustador. Foi então que um dos agentes notou pegadas profundas na terra úmida, que pareciam humanas, mas terminavam em algo parecido com cascos. O áudio da ligação se tornou uma peça-chave na investigação. Especialistas tentaram analisar os sons ao fundo, mas nenhum conseguiu explicar os ruídos estranhos ou a sensação de angústia que parecia emanar da gravação. Na cidade, as histórias começaram a correr. Alguns diziam que era uma aparição conhecida como o andarilho da noite, um espírito amaldiçoado que vaga por estradas desertas, atraindo suas vítimas com promessas de ajuda. O caso nunca foi resolvido, e Laura nunca foi encontrada. Até hoje, motoristas evitam passar por aquela estrada após o anoitecer, temendo cruzar com a mesma figura que a jovem descreveu. O áudio permanece como um registro sombrio do que aconteceu naquela noite, deixando uma pergunta inquietante no ar. O que exatamente estava ali, esperando por Laura? O assobiador do manguezal. Era uma madrugada chuvosa no litoral do Paraná, quando a central de emergências recebeu um chamado vindo de uma casa isolada próxima a uma área de manguezais. O homem na linha, identificado como Miguel, sussurrava nervosamente, dizendo que havia alguém, ou algo, em seu quintal. Ele afirmava que uma figura encapuzada estava parada perto das árvores, imóvel, encarando a janela de sua sala. Os operadores tentaram manter Miguel calmo, mas ele insistia que aquilo não era humano. Os olhos dela não piscam, só ficam me observando. Então, ao fundo, um som metálico cortou o silêncio, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. A ligação foi interrompida por um grito abafado, e quando retomada, Miguel estava claramente em pânico. Ele dizia que a figura agora estava mais próxima, do outro lado da porta de vidro. Uma viatura foi enviada às pressas para o local, mas a comunicação com Miguel foi perdida. Quando os policiais chegaram, encontraram a porta entreaberta e sinais de luta no chão da sala. Em um canto, um telefone fora do gancho ainda emitia um sinal de linha cortada. Os oficiais vasculharam a propriedade e encontraram marcas de pés descalços na lama do quintal, mas algo nelas não fazia sentido. Os dedos pareciam anormalmente longos e curvados. A gravação do chamado se tornou viral em grupos de investigação paranormal. No áudio, em um momento de silêncio, é possível ouvir um som peculiar, um assovio baixo e contínuo, que vários ouvintes relataram provocar arrepios. Moradores da região começaram a mencionar a lenda do assobiador, um espírito de um pescador amaldiçoado que vaga pelos manguezais, atraindo suas vítimas com aquele som peculiar. Apesar das buscas, Miguel nunca foi encontrado. Seu desaparecimento alimentou os rumores de que forças sobrenaturais habitam aquela região isolada. Até hoje, durante tempestades, dizem que é possível ouvir o mesmo assovio ecoando pelos manguezais, um lembrete inquietante de que nem tudo pode ser explicado. A menina do poço. Era por volta das 3 da manhã em uma pequena cidade do interior do Maranhão, quando a polícia recebeu uma chamada de emergência vinda de uma escola rural. A voz era de Marcos, o vigia noturno,
que soava confuso e aterrorizado. Ele dizia que ouvia passos ecoando pelos corredores, mas tinha certeza de que era o único ali. Sua respiração ofegante ficou ainda mais audível quando ele sussurrou: "Eu vi. Tem uma menina aqui. Mas ela não parece viva." Marcos relatava que a garota, de vestido branco e cabelos molhados, parecia surgir e desaparecer entre as salas, sempre deixando um rastro de água pelo chão. Ele tentou segui-la, pensando que fosse alguém perdido, mas a figura se movia rápido demais, e o frio que acompanhava sua presença era quase insuportável. Ela me olhou, mas os olhos dela eram completamente negros, dizia o vigia, enquanto os operadores tentavam manter contato até a chegada da viatura. Quando a equipe de resgate chegou ao local, encontraram a escola em completo silêncio. As luzes piscavam esporadicamente, e a sala onde Marcos costumava ficar estava vazia, com a cadeira caída no chão e seu rádio quebrado. Enquanto vasculhavam o prédio, os policiais encontraram pequenas poças d'água inexplicáveis em corredores que haviam sido trancados. No banheiro feminino, um espelho estava embaçado com algo escrito: "Por que não me ajudaram?" O áudio da chamada de Marcos foi amplamente compartilhado na internet, onde rapidamente se conectou a história de uma aluna que teria desaparecido anos antes, após um acidente envolvendo um poço nos fundos da escola. Moradores locais dizem que sua alma nunca deixou lugar e que ela aparece apenas para os que estão sozinhos durante a madrugada, como um pedido de socorro. Apesar de intensas buscas, Marcos também desapareceu, deixando para trás apenas a gravação angustiante de sua última chamada. Até hoje, dizem que é possível ouvir passos solitários e risos infantis na escola durante a noite. Mas quem tenta investigar, raramente volta com respostas, apenas com mais perguntas. O chamado do poço. Em uma vila isolada do sertão baiano, uma ligação perturbadora foi feita por uma mulher chamada Célia, que afirmava ouvir gritos vindos de um antigo poço abandonado em sua propriedade. Ela parecia estar à beira de um colapso, dizendo que os gritos vinham acompanhados de um eco metálico e que, às vezes, parecia ouvir seu próprio nome sendo chamado. "É como se fosse minha própria voz", dizia ela, quase inaudível entre soluços. Os operadores tentaram acalmá-la, mas os sons ao fundo eram perturbadores. Algo semelhante a uma mistura de gemidos e o som de unhas arranhando pedra. Célia descreveu sentir uma presença ao redor do poço, algo invisível que fazia os pelos de sua nuca arrepiarem. De repente, um som alto, como uma explosão, fez a ligação ser cortada, deixando a equipe em pânico enquanto tentavam restabelecer contato. Quando os policiais chegaram, encontraram Célia agachada ao lado do poço, murmurando palavras desconexas. Seus olhos estavam fixos no vazio, e seus lábios tremiam como se recitassem uma oração. Um dos agentes desceu uma lanterna pelo poço, mas a luz não alcançou o fundo. No entanto, ao retirar a corda, encontraram marcas de arranhões no balde de metal, como se algo ou alguém estivesse tentando subir. O áudio da ligação causou um impacto profundo na comunidade, principalmente quando foi revelado que o poço tinha uma história sombria. Dizem que, há décadas, uma família inteira desapareceu na propriedade, e o poço foi lacrado por medo de ser um portal para algo proibido. A vila, já repleta de superstições, agora evitava até passar perto do local após o cair da noite. Célia nunca mais foi a mesma. Apesar de sobreviver, ela foi internada em uma clínica psiquiátrica, onde repetia constantemente: "Ele ainda está lá. Ele está esperando." O caso deixou um mistério que ninguém ousa resolver, mas muitos acreditam que o poço esconde algo que jamais deveria ser perturbado. A voz do outro lado. Em uma noite fria na Serra Catarinense, a central de emergências recebeu uma ligação vinda de um telefone público em uma estrada deserta. A voz, quase inaudível, parecia de um jovem chamado Rafael, que dizia estar sendo seguido. Ele mencionou que uma mulher de aparência fantasmagórica o acompanhava desde que ele parou o carro para atender a uma ligação estranha. "Eu atendi, mas não era para mim", ele repetia, visivelmente perturbado. Rafael descreveu a mulher como algo irreal, com cabelos desgrenhados e um vestido antigo, sujo de lama. Sua presença parecia piorar a cada instante. A cada frase dita por Rafael, sons de passos e respirações profundas surgiam no fundo da ligação, criando uma atmosfera de puro pavor. O operador pediu que ele ficasse em segurança no carro, mas Rafael gritou: "Ela está aqui, dentro do carro." E a linha caiu abruptamente. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram o carro parado no acostamento, com a porta do motorista escancarada. No interior, havia marcas de mãos úmidas no painel e nos vidros, como se alguém tivesse entrado após sair da água. Ao lado do telefone público, um estranho detalhe chamou a atenção: uma moeda enferrujada estava encaixada no disco, com uma data de 1892. A gravação da chamada foi analisada, e, ao fundo, especialistas identificaram uma segunda voz,
que parecia sussurrar palavras incompreensíveis. Historiadores locais reavivaram uma lenda antiga sobre a Noiva do Lago, uma mulher que teria morrido tragicamente no século XIX após ser abandonada pelo noivo no dia do casamento. Desde então, dizem que ela assombra viajantes solitários, atraindo-os com telefonemas misteriosos. Rafael nunca foi localizado, mas os detalhes deixaram um aviso sombrio: nunca atenda ligações de telefones públicos em estradas desertas. A lenda se espalhou, transformando o local em um ponto de curiosidade, mas também de profundo temor. Até hoje, quem passa por ali garante sentir uma presença observando da escuridão, como se ela esperasse pela próxima vítima. O sussurro no escuro. Era uma noite de tempestade quando um homem, chamado Antônio, fez uma ligação de emergência, desesperado. Ele afirmava ouvir sussurros vindos do sótão de sua casa, um som suave, mas inquietante. "Estou sozinho aqui, mas não tem como ser só o vento", dizia ele, a voz trêmula. Ele relatava que, quando subia para investigar, os sussurros ficavam mais intensos, como se alguém estivesse chamando. À medida que o tempo passava, o medo se intensificava, e a sensação de que alguém observava crescia. Os operadores tentaram tranquilizá-lo, mas Antônio não conseguia se controlar. Ele afirmava ver sombras se movendo na escada que levava ao sótão, como se alguém estivesse esperando por ele lá em cima. O som dos passos que ele ouvia também se tornava cada vez mais nítido, mas, quando ele subia, não encontrava ninguém. Sua respiração estava cada vez mais pesada, e ele parecia não saber mais o que fazer. No entanto, o pior estava por vir. A voz no fundo da linha, suave e gélida, sussurrou seu nome. Naquele momento, Antônio se calou. O medo se apoderou dele de tal forma que ele não conseguiu emitir uma palavra sequer. A linha ficou em silêncio, mas não por muito tempo. Subitamente, o som do vento cessou, e a voz no telefone voltou a chamar por ele, agora de forma mais urgente. "Antônio, você vai me ouvir agora." As palavras pareciam penetrar em sua mente, como se algo estivesse tentando controlá-lo. O operador tentou obter mais respostas, mas a linha foi cortada abruptamente. A polícia foi chamada para investigar, mas, quando chegaram à casa de Antônio, não encontraram nada além de portas abertas e móveis virados. O sótão estava vazio, exceto por uma cadeira de balanço que se movia sozinha, sem explicação. O mais estranho era que, ao olhar para a escada, eles encontraram pequenas impressões de pés, mas ninguém jamais soubera de sua origem. O caso foi arquivado, mas, durante as noites de tempestade, os moradores próximos dizem ouvir os mesmos sussurros, como se alguém ainda chamasse pelo nome de Antônio. O áudio da ligação foi mantido em sigilo pelas autoridades, mas vazou online, rapidamente se espalhando. Alguns afirmam ouvir os sussurros, outros juram ouvir a voz de Antônio em pânico, tentando se libertar. Até hoje, ninguém conseguiu entender o que realmente aconteceu naquela noite, e os moradores da cidade continuam a evitar a casa, temendo que ainda pode habitar suas sombras. A criatura do subsolo. Miguel, um vigilante noturno de um prédio abandonado, estava fazendo sua ronda habitual quando fez uma chamada de emergência, visivelmente apavorado. Ele relatou que ouvirá ruídos estranhos vindo do subsolo, algo que se arrastava pelo chão com um som abafado, quase como garras tocando a madeira. "Não é possível", disse ele, "não tem ninguém aqui além de mim." O medo era palpável em sua voz, e a cada palavra ele parecia perder mais o controle. Os operadores tentaram mantê-lo calmo, pedindo que ele saísse do local imediatamente, mas Miguel insistia que algo estava lá embaixo. Ele descrevia o som como se algo, ou alguém, estivesse se aproximando da escada que dava acesso ao nível inferior. "É como se estivesse esperando por mim", ele disse, com uma mistura de pavor e incredulidade. "Eu posso ouvir a respiração pesada, e o som, parece um roçar na parede." Ele começou a se afastar, mas o medo tomou conta de sua mente, e ele não conseguia parar de olhar para o fundo escuro do corredor. A ligação foi interrompida por um ruído forte, como se algo grande tivesse caído no chão, seguido de uma série de batidas rápidas. Miguel gritou desesperadamente, mas a linha foi cortada antes que qualquer outra palavra fosse dita. A polícia chegou ao prédio minutos depois, com a esperança de encontrá-lo seguro, mas o que encontraram foi um cenário macabro. O corredor estava vazio, exceto por manchas estranhas que pareciam ser de algo que se arrastava pelo chão. O mais perturbador foi a porta do subsolo, que estava aberta, mas não havia sinais de quem a tivesse aberto. Ao vasculharem o local, os policiais começaram a ouvir o som de arranhões vindo do andar de baixo, exatamente como Miguel havia descrito. Mas, quando desceram para investigar, o som parou imediatamente. Em vez disso, encontraram uma antiga escada de madeira quebrada, com marcas profundas que pareciam ter sido feitas por algo com garras afiadas. O ar estava carregado de uma sensação estranha, quase palpável,
como se o prédio estivesse vivo, respirando. E o silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia impossível. O caso de Miguel ficou sem solução, e ele nunca mais foi encontrado. Mas os relatos de sons inexplicáveis e batidas no prédio continuaram a surgir. Aqueles que ousam entrar dizem ouvir os passos de algo se arrastando, mas ninguém tem coragem de investigar mais a fundo. Alguns afirmam que Miguel se tornou parte do subsolo, condenado a ser parte de uma criatura que nunca deveria ter sido despertada. A pergunta que permanece é: o que realmente estava esperando lá embaixo? Essas chamadas são apenas o começo. O que ouvimos hoje nos deixa com mais perguntas do que respostas, e talvez seja melhor assim. Afinal, o que se esconde nas sombras, nas entrelinhas de um simples pedido de socorro, pode ser mais do que estamos preparados para entender. Você consegue se livrar da sensação de que há algo mais, algo além, aguardando para ser descoberto? Essas histórias não são apenas relatos distantes, elas podem estar mais perto do que imaginamos. O que você faria se estivesse no lugar dessas vítimas? E mais importante, você teria coragem de investigar o desconhecido? Se você está pronto para explorar mais, inscreva-se no canal e ative as notificações. O terror nunca para, e os mistérios continuam a nos chamar.